Olá, meu querido aluno, minha querida aluna da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Memorial da Tijuca. É um prazer estar aqui novamente com você para estudarmos a Palavra de Deus, para sermos edificados por mais um encontro marcante que teremos aqui na nossa Escola Dominical. O encontro marcante de hoje é o encontro de Maria com Isabel, baseado no encontro que as duas tiveram com o anjo e a promessa do nosso Salvador e Senhor. Então, aperte o cinto, pegue a sua Bíblia, se você tem a sua revista, pegue a sua revista, vamos mergulhar nesse encontro marcante Maria e Isabel. Antes disso, quero convidar você a baixar a sua cabeça e vamos orar pedindo a orientação de Deus para esse tempo de estudo da sua palavra. Senhor Jesus, quero te agradecer, porque o Senhor nos dá a oportunidade, mesmo em casa, de aprendermos da sua palavra, sermos edificados, sermos instruídos, a fim de nos tornarmos santos e mais parecidos com o nosso Senhor. Então, fale aos nossos corações, usa a minha vida e mais uma vez eu te peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu Redentor nosso. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, um encontro com o Senhor. Nós vamos estudar essa história maravilhosa da anunciação da chegada do Messias. Acontece que na história de Israel, ao longo da história de Israel, esse povo estava aguardando e esperando um Messias, aquele que iria trazer a libertação do seu povo, aquele que iria trazer a libertação da escravidão e do jugo de outras nações. Essa era a expectativa do povo de Israel nos seus dias. Abra sua Bíblia então em Lucas capítulo 1, vamos ler do versículo 39 ao versículo 45, que narra um trecho desse encontro entre Maria e Isabel, que é baseado no encontro que cada uma teve com o anjo do Senhor, anunciando e preparando a chegada desse Messias, ok? Então, Lucas capítulo 1, versículo 39 a 45, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Os irmãos provavelmente conhecem bem o início dessa história. O anjo apareceu a Isabel, falando que ela ficaria grávida, que ela teria um filho. 6 meses depois, um anjo aparece a Maria e anuncia que ela seria a bem-aventurada mãe do Messias. E depois, então, desses 2 aparecimentos, Maria fica atordoada. Maria fica assustada e nesse período, nesse momento, ela resolve encontrar e buscar orientação com Isabel. E então é neste contexto
que acontece essa conversa e esse encontro entre Maria e Isabel. Para o que nós vamos olhar nesse encontro? Vamos buscar entender, dê uma olhada na tela da sua TV, do seu smartphone, onde você estiver assistindo essa aula, nós vamos buscar entender que a soberania de Deus, ela é fiel para cumprir suas promessas. Uma outra questão também é confiar que o soberano Deus realiza seu propósito por meio de servos dispostos e obedientes. E por último, que devemos sim nos submeter a Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador da nossa vida. Então, queridos, convido você a trabalhar comigo esses conceitos de forma que entendamos que o Senhor, Ele dirige a minha vida, Ele dirige a sua vida, Ele nos deixa promessas na palavra de Deus e essas promessas, elas são baseadas no seu caráter e são executadas mediante a sua soberania dentro da história, a sua soberania na minha vida, a sua soberania neste mundo que é dele, e ele faz aquilo que lhe apraz para cumprir com os seus propósitos. Então vamos lá. A primeira ideia que nós vamos trabalhar é a ideia de que existe uma promessa a ser comprovada. Que promessa é essa que precisa ser comprovada? A promessa de que o Messias, ele viria. Como eu disse no início, o povo judeu, então agora conhecido como judeu, aguardava a chegada do Messias. E como esse Messias viria? Como isso aconteceria? Convenhamos aqui que essa chegada do Messias vem da maneira mais inusitada e pouco convencional para a nossa imaginação. Por quê? A expectativa do povo judeu era a expectativa de um Messias triunfante, o Messias que seria ouvido, daquele libertador poderoso, talvez até mesmo pomposo, talvez e provavelmente esperando vir de uma família tradicional, de uma família que já desenvolvesse e exercesse alguma preeminência no meio da religião judaica. Mas o que nós vemos no início da história de Jesus é que ele vem de uma situação completamente inaceitável aos olhos humanos para a nossa sociedade hoje. Imagine para a época e para a sociedade de Jesus, que era o nascimento em uma virgem, de uma menina que estava noiva. O texto diz que ela estava desposada. Desposada é prometida em casamento. E isso traz uma confusão no meio na verdade, uma confusão na vida de Maria, uma confusão na vida de José. Isso trouxe provavelmente um disse-me-disse, um falatório social incrível. Então, qual é essa promessa como essa promessa foi cumprida? Como ela foi comprovada? Acompanhe aí na tela o versículo 2, o capítulo 2, do versículo 10 a 11, que diz assim: o anjo disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, verifica no capítulo 2 de Lucas que
há uma palavra de boa nova, uma palavra de grande alegria, que nasceu Jesus Cristo, o Senhor. O anjo, ele aparece para os pastores, ele aparece dizendo e dando essa boa nova. Essa boa nova era a chegada desse Messias, deste ungido que viria para libertar Israel. A palavra para os pastores é o cumprimento dessa promessa. Vocês estavam esperando? Sim, nós estamos esperando. Então vos trago uma boa nova, de grande alegria, para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor, nasceu. Bem, essa promessa, ela é dada aos pastores. O Salvador recém-nascido é chamado de Cristo o Senhor. Todo judeu conhecia essa história. Mas antes, nós temos uma história interessante. Lucas 1, versículo 31, diz o seguinte: Maria, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A promessa de Deus está ligada à soberania de Deus. Então, ele faz com que os pastores tenham ciência da chegada de Jesus e ele trabalha com Maria, dizendo que ela vai conceber a um filho. Agora, eu vou conceber um filho? Mas como eu vou conceber um filho? Eu não sou casada. Eu estou prometida a José. Isso vai trazer um problema muito grande para mim. Maria, ela fica confusa. Como seria possível isso acontecer? Acompanhe no versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Aqui nós temos a questão da promessa e a questão da viabilidade da promessa. Isso traz confusão na cabeça de Maria. Como isso vai acontecer? Embora Maria não tivesse pedido um sinal, Deus graciosamente concedeu uma prova que ele cumpriria a sua palavra, que ele cumpriria a sua promessa. Então ele faz a promessa. Maria tem dúvidas no seu coração. É uma promessa totalmente inviável para a sua situação. Então, no meio disso, Deus, ele irá provar a sua soberania, a sua direção e o seu cuidado em meio à história da chegada do Messias, do nosso Senhor e do nosso Salvador. A revista trabalha conosco 3 formas bem interessantes que Deus nos deixou e mostrou para Maria como ela deveria ter a certeza dessa promessa. Inspirado pelo Espírito Santo, Maria, ela então vai de encontro a Isabel e tem um dos diálogos mais bonitos. Na verdade, essa conversa com Maria e Isabel inicia um dos trechos. É complicado você dizer que é um dos trechos mais bonitos, porque pelo menos eu sou um fã, um admirador de todo o texto sagrado, mas de um dos pedaços de textos mais significativos e belos em poesia, que é o início ali de Lucas, porque nós temos os cânticos de nascimento de Jesus. Você tem o cântico de Maria, propriamente dito, você tem o cântico de Zacarias, você tem
o cântico dos anjos, quando eles dão glória a Deus nas maiores alturas. Depois você tem o cântico de Simeão. Então, cânticos, expressões de louvor e de adoração magníficas que apontam para o cumprimento dessa promessa, para a beleza dessa promessa e para o significado profundo que essa promessa, ao ser cumprida, traz para a nação de Israel, por conta dessa expectativa que existia. Então, uma série de cânticos, de expressões de louvor são desencadeadas depois desse diálogo e dessa comprovação da promessa que Maria seria mãe bendita do nosso Salvador. E aí sim, ela poderia ter um pouco de alento no seu coração, porque, convenhamos, irmãos, não é fácil para uma jovem como Maria receber essa notícia diante de todo o contexto que ela mesma diz para nós no versículo 34. Como eu vou ter filho se eu não tenho relação com homem algum? Então, 3 comprovações que nós observamos no texto. A primeira é a comprovação pessoal, a segunda a comprovação física, a terceira a comprovação profética. Então vamos lá para a primeira comprovação, a comprovação pessoal. Maria, ela precisava do conselho de alguém que pudesse orientá-la e ajudá-la a entender o grande desafio de Deus para a sua vida. Isabel era essa pessoa. Veja e compreenda a seguinte questão. Você recebe uma notícia que te desestrutura, que traz preocupação, traz aflição no seu coração. O que você faz? O que eu faço? Obviamente, uma pessoa que tem uma compreensão de que precisa de ajuda, ela vai buscar alguém mais experiente, alguém de sua confiança, alguém que tenha vivido talvez a mesma experiência. No nosso caso de cristãos, pessoas que creem em Deus como Salvador, que têm uma sabedoria que vem da palavra de Deus. Essa é uma atitude correta quando nós nos deparamos com situações que nos afligem. Conselho, buscar conselho na palavra de Deus, revelada para nós hoje, e em pessoas que podem nos ajudar. Foi o que Maria fez. Maria, por algum motivo, ela tinha em Isabel alguém em que ela pudesse confiar. Maria precisava do conselho de alguém que pudesse orientá-la e ajudá-la, como disse, a entender esse grande desafio de Deus. Então ela caminha, ela vai em direção, como diz o texto, para encontrar Isabel. Ela busca essa orientação. E o que acontece quando ela chega na casa de Isabel? Ela começa a conversar com Isabel e descobre que Isabel compartilhava da mesma experiência que ela. Isabel conta sobre os eventos surpreendentes que culminaram em sua gravidez, começando com a aparição do anjo a Zacarias no templo. E Maria, então, ela se sente com um relato de Isabel segura. Ela começa a compreender esse processo da chegada, na verdade, do Messias. Isabel e Zacarias, eles experimentam de uma experiência que foi útil e trouxe uma palavra de conforto e uma palavra de orientação para Maria. Maria, então, depois de ouvir isso, ela compartilha a sua história com Isabel.
ela compartilha a sua história confiando que Isabel, ela vai acreditar, que Isabel vai orientá-la sem julgamento, sem ser acusada de imoralidade sexual, sem ter uma desconfiança, como, por exemplo, seu próprio noivo teve. José desconfia, ele tem medo do que vai acontecer, ele desconfia de Maria, eu vou sofrer consequências de algo que eu não fiz. Só você dá uma olhada em Mateus capítulo 1, versículo 19. E isso só não aconteceu porque lá no versículo 20 e 21, José foi alertado para ele ficar tranquilo que o que estava acontecendo estava sob a direção do Senhor. O que nós observamos nessa progressão da revelação é que Deus vai preparando a história para revelar a presença do Messias, mas também Ele coloca, inspirado pelo Espírito Santo, a história de Zacarias com Isabel, antes de Maria, para que ele pudesse utilizar essa história para trazer conforto e para trazer certeza daquilo que o anjo disse a ela. Uma comprovação pessoal. Maria, não se assuste. O que esse anjo falou é verdade e isso está acontecendo de fato. Veja a minha história. Veja o que está acontecendo. Maria, ao ouvir a experiência de Zacarias e de Isabel, então tem a confiança e a tranquilidade de desabafar. E ao desabafar, ao unir essas histórias, ela compreende que a gravidez de Isabel tornou-se para ela mesma uma prova de que as promessas de Deus eram verdadeiras. Fantástico, irmãos. Fantástico. Precisamos entender que diante das promessas do cuidado de Deus, precisamos entender que diante da história que Deus está construindo em nossas vidas, de fato, ninguém aqui, nenhuma das mulheres será mais a mãe do Messias, né? E nós, homens, o pai do Messias. Mas o fato é que existem promessas de Deus para nós. E as situações da nossa história, às vezes, tornam-se difíceis de crer nesse cuidado e na realização dessas promessas. A orientação que Deus nos dá, que o texto nos dá, fazendo essa pequena aplicação, é que procure orientação com pessoas mais experientes, com pessoas que têm uma história de vida com Deus, uma história de vida com o Senhor através do que Deus falou para essa pessoa. Não se isole, não acredite que as pessoas não se preocupam com você. Acredite porque você tem uma igreja que te ama, uma igreja que se preocupa sim com você. Às vezes nós não conseguimos saber. Aliás, isso é uma coisa bem interessante. Só um parênteses. Às vezes as pessoas acham que o pastor ele tem um senso de adivinhação. E aí está passando algum problema e o pastor não sabe e também não fala. Procure o pastor, procure um irmão da igreja de confiança, abra o seu coração. Certamente o Senhor irá falar com você através da orientação, da sua palavra, é claro, da palavra de Deus, mas também através da orientação de irmãos que amam ao Senhor, que temem ao Senhor e que viveram também experiências que certamente serão abençoadas para você. Confie nisso. Maria teve a comprovação da promessa divina
através da experiência pessoal de Isabel. Mas ela também teve uma comprovação física. Veja que o texto diz que a criancinha saltou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando Maria saudou Isabel. Quando Maria começou a conversar com Isabel. E aí então agora eu quero me dedicar a essa questão da comprovação física. Ao cumprimentar Isabel, Maria recebeu mais uma confirmação de que a promessa do anjo era verdadeira. As palavras de Maria tiveram um efeito poderoso. E esse efeito poderoso foi sentido por Isabel, teve um efeito em Isabel e um efeito no seu filho que estava no ventre. Sabemos que esse filho chama-se João Batista. O texto diz que o bebê ele dá um salto e fica cheio do Espírito Santo. A comprovação física, ela mais uma vez, ela é relatada por Isabel. Isabel sente pela ação do Espírito Santo que Maria recebera de fato uma promessa de Deus. Olha só, pense no quadro. Primeiro Maria chega para contar a história. Mas o texto diz que ao ser saudada, Isabel sente algo no seu ventre. Isabel tem a sua experiência com o seu marido Zacarias, mas de imediato ela sente algo diferente no seu ventre, ou seja, essas comprovações elas vão se unindo. Caramba, Maria falou e algo aconteceu, o texto diz que o bebê salta, o bebê ele tem grande alegria, o texto diz que ele se enche do Espírito Santo, e Isabel fala, caramba, é o Messias. É um Messias. Isabel reconhece explicitamente a divindade de Jesus. Olha o que ela diz no versículo 43. Mas por que me acontece isto? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Maria chega, o bebê salta, o Espírito Santo toma conta, e aí então essa comprovação física leva a Isabel a fazer o primeiro reconhecimento da divindade do bebê. O que aconteceu para eu ter esse privilégio de receber a visita da mãe do meu Senhor? Isabel reconhece a divindade do bebê. Queridos, isso é fantástico. Ela reconhece essa divindade por causa daquilo que aconteceu no seu ventre. A expectativa está acabando. Ele vai chegar. Nós iniciamos citando a palavra do anjo aos pastores. Trago boa nova, nasceu o Redentor. Essa alegria, ela começa com Isabel. Ele está chegando, ele está aí na barriga de Maria. Que alegria! Isabel demonstra com suas palavras o reconhecimento do bebê divino que Maria tinha em seu ventre. Precisamos reconhecer em palavras a soberania de Deus, precisamos reconhecer em palavras o seu cuidado, precisamos reconhecer em palavras a sua santidade. Precisamos reconhecer em palavras todos os benefícios que Ele nos tem feito. Isso comprova para o mundo a existência do nosso Deus. Isso comprova para o mundo
que nós temos, como o salmista diz, o guarda de Israel tomando conta de nós, da nossa família, das nossas vidas. E uma última comprovação é a comprovação profética. Veja o que o texto diz. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Cheia do Espírito Santo, Isabel expressa toda a sua alegria em alta voz, também com belo hino de louvor. Alguns consideram essa citação de Isabel o primeiro dos cânticos, quando ela diz: ah, Maria, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel traz uma palavra profética, bendizendo Maria. Bendizendo Maria, não apenas pelo privilégio de ser mãe do Messias, mas também agora pela fé que estava sendo implantada e Maria demonstraria na promessa de Deus em sua vida. Isso mesmo. Ela era bendita sim, porque ela era mãe do Messias, se tornaria mãe do Messias, mas principalmente pela oportunidade que ela teria de desenvolver a sua fé na promessa do Senhor. Porque as situações que nós temos na nossa vida, elas são bênçãos. As situações difíceis, ou seja, quais elas forem, elas são bênçãos porque elas nos dão oportunidade de desenvolvermos a nossa fé nas promessas do Senhor. Com Maria, aconteceu dessa forma. Conosco acontece de formas diferentes. Essa oportunidade de desenvolvermos a fé no nosso Senhor. Isabel, com seu pronunciamento, declara uma bênção a Maria. Você é bênção entre as mulheres, porque você é mãe do Salvador e porque você terá a oportunidade sem igual de desenvolver a sua fé. Isabel, com seu pronunciamento, declara que o filho que Maria está esperando também será bendito, porque ele era o Messias. E isso então encerra essa trilogia de comprovações de que a promessa do Senhor era verdadeira e estava baseada na sua soberania. O Senhor nos dá oportunidades de desenvolvermos a nossa fé, crendo em suas promessas. Isso ele faz dentro da nossa história. Algumas lições que nós aprendemos para concluir nosso estudo. Devemos confiar nas promessas de Deus, porque elas estão baseadas, fundamentadas no seu caráter. E se estão fundamentadas no caráter de Deus, elas serão cumpridas. Precisamos ter fé e confiar. Para isso, Ele pode nos dar comprovações. Ele fortalece a nossa fé através do estudo da Palavra de Deus, fortalece a nossa fé através da oração, fortalece a nossa fé através da experiência e da conversa com os irmãos que são usados para nos abençoar. Fortalece a nossa fé através de uma leitura, fortalece a nossa fé através de vídeos, de lives, de aulas em vídeos. Ele usa aquilo que está dentro do seu plano para fortalecer a nossa fé e cumprir com as suas promessas em nossa vida. Mas também nos ensina que quando incrédulos e sem esperança, devemos buscar auxílio naqueles que possuem conhecimento e experiência com o Senhor da Bíblia. Queridos, nos seus momentos de lutas, de dificuldade, busque orientação, busque ajuda.
Busque. Não fique retraído com um senso de autocomiseração. Ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim. Queridos, você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que quer o melhor para você. Você tem uma igreja que te ama. Você tem uma família aqui nessa igreja. Você tem a sua família. Você tem amigos. Busque ajuda. Ela virá. Ela vai chegar porque Deus vai providenciar. Entenda isso. Uma outra conclusão que chegamos é que as promessas de Deus mudam nossa vida e nos dá significado completo. Ele diz que na tribulação Ele é socorro bem presente. Ele promete nos socorrer. Ele diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta. Ele diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. Ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele nunca nos disse que não teríamos aflições. Pelo contrário. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. A promessa do Senhor é clara em cuidar de nós. E por último, chegamos à conclusão que o Messias é o único mediador entre Deus e o homem. É Ele que cuida das nossas necessidades. É Ele que nos conduz. Ele nos conduz e cuida de nós, usando pessoas, usando meios, como Ele quer e da forma que Ele quer. Basta crermos e aguardarmos em fé. O convite desse encontro com o Senhor é: confie nas promessas de Deus. Mesmo que isso te assuste. Maria ficou assustada. Maria ficou desesperada. Mas Deus, ao longo da história, daquele pequeno momento da história de Maria, utilizou uma pessoa, utilizou uma experiência, utilizou uma declaração para trazer a certeza de que Ele que estava conduzindo a história de Maria, então o Messias nasceu. Nasceu. E por isso estamos aqui hoje, desfrutando da sua palavra. Meu querido aluno, minha querida aluna, que Deus lhe abençoe mais uma vez a crer e a confiar nas promessas de Deus em sua vida. Deus te abençoe.